Positivo. Ave Maria está faltando. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos da Casa da Caridade, Irmã Elizabeth. Como está saindo aí o som para vocês? Tudo bem? E a imagem? É um imenso prazer falar para vocês. Por isso, gostaria de agradecer ao convite formulado para ministrar esta palestra e asseverar que estou bastante lisonjeada com o mesmo. Nosso tema da noite de hoje é a lição 61 do livro Pão Nosso, ditado pelo benfeitor Emmanuel, que é o homem com Jesus. O homem com Jesus é tudo. O homem com Jesus é elevação. O homem com Jesus é o homem transformado. O homem com Jesus é o novo homem. Mas, antes de adentrarmos ao tema da noite de hoje, vamos iniciar com a nossa prece, harmonizando assim o nosso ambiente, criando, portanto, uma egrégora favorável para que tenhamos uma noite de esclarecimento, de luz e de bênção. Divino amigo Jesus, rogamos e exoramos o teu amparo, juntamente com a espiritualidade maior, que nos intuirá, que nos inspirará, para que tenhamos essa noite um manancial de luz e de bênção, jorrando no alto das nossas cabeças e fazendo com que compreendamos os teus preciosos ensinamentos. Na certeza da tua presença, Jesus amado, na certeza da presença da espiritualidade maior, dos amigos espirituais, da Casa da Caridade, Irmã Elizabeth, damos por iniciado a nossa palestra de hoje, com votos de paz para todas as consciências. Que assim seja. Dito isso, meus amados, falaremos desse tema proposto por Emmanuel, que eu vou pedir agora licença a vocês para ler essa preciosa lição que esse Espírito nos traz com muito acerto, com muita propriedade, para que possamos entender e compreender o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Boa noite, Vera Lúcia. O homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos quer dizer alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nunca, nunca nos faltará. E prossegue o benfeitor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, quer dizer, alegrai-vos. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo também 4. E prossegue o benfeitor Emmanuel. Ó, Glória, boa noite, obrigada pela sua presença. Com Jesus, ergue-se o homem. Com Jesus, o homem levanta. O homem se ergue. O homem se eleva para os altiplanos, meus amados. Altiplanos espirituais.
E prossegue o benfeitor: com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, da treva da ignorância, à luz resplandecente do novo alvorecer, do novo homem, da sua evolução espiritual. Luz essa que devemos colocar sempre acima do alqueire, como nos ensinou o Mestre amado, para que a nossa luz possa brilhar, iluminar outros corações, corações que se sentirão irmanados e virão para este redil de amor, que é o redil do nosso Jesus, do nosso Mestre amado. E prossegue o benfeitor: com Jesus ergue-se o homem da inércia ao serviço, dos braços cruzados ao trabalho redentor. Porque, meus amados, o trabalho dignifica o ser. É sabido, o trabalho preenche a nossa mente, o trabalho nos faz crescer. E prossegue ele: com Jesus ergue-se o homem da ignorância à sabedoria, do erro ao acerto, do instinto à razão. Sai dos instintos primários, da agressividade e passa a razão. E passa a razão do resplandecer, do amor, do progresso moral e espiritual. E prossegue esse amado benfeitor: com Jesus ergue-se o homem da força ao direito, da força física, do olho por olho, dente por dente, que não necessitamos e passamos para o direito, para cobranças amigáveis, legais e, quiçá, amorosas. Com Jesus, ergue-se o homem do egoísmo à fraternidade, do olhar só para o seu próprio umbigo, para olhar para a coletividade, sabendo que estamos entre irmãos de caminhada e de jornada evolutiva. E prossegue Emmanuel: com Jesus, ergue-se o homem da tirania à compaixão, ao invés de estar com o dedo em riste, apontando os defeitos do outro, fazendo cobranças exacerbadas ao outro, ele vai ter compaixão do erro dos outros, vai saber perdoar, porque ele vai se lembrar que também é necessitado de compaixão. Prossegue o benfeitor: com Jesus ergue-se o homem da violência ao entendimento, ao esclarecimento, do ódio ao amor que vivifica, ao amor que ilumina, ao amor que cria laços, ao amor que esprai e atinge corações, trazendo para o redil do Pai, para o redil de amor. Com Jesus, ergue o homem da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, quer dizer, ergue-se da posse mentirosa dos tesouros materiais, que são tesouros que a gente não leva para as outras moradas da casa do Pai. Mas ao erguer-se com Jesus, a gente vai buscar os verdadeiros tesouros, que são os tesouros da alma. Este sim, meus amados, transcendem, para as outras moradas da casa do Pai. E prossegue Emmanuel: com Jesus, ergue-se o homem da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade,
da severidade à piedade, da palavra vazia ao verbo criador. Porque, meus amados, a palavra tanto edifica quanto ela destrói. Então, ao nos erguermos com Jesus, a gente aprende a usar a palavra como um verbo criador para sempre reerguer o próximo. Da monstruosidade à beleza, porque ao elevarmos com Jesus, a gente vai sutilizando o nosso perispírito e vamos criando ou tecendo a beleza, pois enalteceremos o espírito. E prossegue o benfeitor: com Jesus ergue-se o homem do vício à virtude, do vício que leva nós à sarjeta, porque queremos escamotear, queremos esconder, queremos entorpecer de uma dor, de um problema, do qual a gente ainda não está vislumbrando a solução, e enveredamos pelo vício, ao invés de buscarmos na oração. Porque com a oração, com a fé sincera, virá com certeza a luz necessária para que possamos dilapidar as trevas. E prossegue ele: com Jesus reergue o homem do desequilíbrio à harmonia, porque ele vai modular as suas emoções, e ao modular as suas emoções, ele vai tratar o outro harmoniosamente, com deferência. E prossegue o benfeitor: com Jesus ergue o homem da aflição ao contentamento, ao entendimento, à compreensão. Do pântano ao monte, ele sai da lama e reergue ao monte para cantar hosanas às alturas, para discorrer sobre o sermão do monte deixado por esse meigo rabi da Galileia. E prossegue o benfeitor: com Jesus reergue o homem do lodo à glória, do lodo à glória, aos píncaros altos, à elevação suprema. Homem, meu irmão, regozijemo-nos, ou seja, alegremo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagramos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por todos nós. Então, meus amados, com Jesus é elevação, com Jesus é crescimento, com Jesus é reforma íntima, é progresso, é seguir as leis divinas, caminhando lado a lado com elas, compreendendo, crescendo, enaltecendo. Pois, meus amados, o progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Mas como os espíritos são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade. Eles trabalham com mais ou com menos negligência, segundo sua vontade, segundo a vontade de cada espírito, que pode acelerar ou retardar o seu progresso. E, por conseguinte, retardam a própria felicidade. Porque, meus amados, eu já posso construir o meu céu ou o meu inferno desde aqui. Eu não preciso desencarnar para tê-los, até porque céu e inferno
são estados de consciência. Então, meus amados, todo espírito que se atrasa no seu progresso espiritual não pode se queixar, não pode se queixar, senão dele mesmo, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos, não é o nosso vizinho, não é o nosso marido, tampouco a nossa esposa ou dirigente do centro. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós mesmos. Então, nós temos que vencer a quem primeiro? A nós mesmos. A nós mesmos. Assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço. Porque asseverou o mestre, a cada um, segundo as suas obras, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada, porque foi conquistada pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios méritos. O progresso, meus amados, intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Raramente marcham juntos. Às vezes a gente vem em uma reencarnação, progride mais no intelecto e menos na moral. Outra você progride mais na moral e menos no intelecto. E assim sucessivamente. Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Não consegue uma reencarnação, conseguirá em outras reencarnações. Haja vista que o Pai de amor nos dá tantas e quantas oportunidades forem necessárias para o nosso autoburilamento moral e espiritual. Eis porque se veem, muitas vezes, homens inteligentes e instruídos, poucos adiantados moralmente. Porém, poucos adiantados moralmente. E vice-versa. Às vezes vemos homens não tão inteligentes, mas com uma moralidade elevada, ilibada. Uma só existência. Afirmo para vocês, ressaltando que uma só existência corporal é manifestadamente insuficiente, meus amados, insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e para eliminar o mal que lhe sobra, porque a montanha de mazela que temos dentro da gente não é brincadeira. É uma montanha juntada, armazenada de milênios e às vezes de trilênios. Então, meus amados, para remover essa montanha, necessita de várias idas e vindas, pois para cada nova existência, de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas existências anteriores, ou seja, com a sua bagagem de vidas passadas, porque a gente não perde. Então, com esse cabedal de aptidões, de conhecimentos intuitivos, de inteligência e de moralidade. Cada existência é assim, um passo avante no caminho do progresso. Que o progresso é contínuo, meus amados, e gradativo. Por isso, é importante considerar, entretanto,
que o estado corporal é transitório, é passageiro, é fugaz, meus amigos. É fugaz. É no estado espiritual que é o que permanece, que é o que vai ficar, que é o que vai prosseguir, sobretudo, é que o espírito, nesse estado espiritual, colhe os frutos do progresso realizados pelo trabalho nesta encarnação e em outras que já tivemos e em outras que teremos. É também nesse estado espiritual que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Na sua volta à humanidade, através dessa lei bendita que é a reencarnação. Porque uma existência, como eu já havia falado, é insuficiente para removermos a montanha de mazelas que possuímos, para fazermos os nossos reajustes. Porque, tenham certeza, somos espíritos imortais. Aqui deixamos apenas o corpo físico que nos serve de escafandro de carne para que o espírito possa se manifestar. O orgulho e o egoísmo, meus amados, assim como as demais imperfeições, são capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade, ou seja, a nossa marcha evolutiva. Mas, porém, chegará o dia ao seu término, pois Deus, que é um Pai boníssimo, que é um Pai amoroso, reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude espiritual, de plenitude espiritual. Entretanto, por ora, enquanto nos encontramos no processo evolutivo, que esta lei natural, que é a lei do progresso, nos faculta, a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outros, pelos puros espíritos, que não a consegue senão depois de haverem progredido em inteligência e em moralidade, para aí atingirmos a perfeição espiritual. Na obra da codificação, meus amados, precisamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que diz: sede perfeitos, o insigne Allan Kardec escreveu: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, ou seja, a evolução é gradativa e progressiva. Ninguém, meus amados, vira anjo de candura da noite para o dia, porque entrou em uma religião, em uma seita, em uma filosofia ou em qualquer coisa. Ninguém. Sabe por quê? Porque a natureza não dá saltos. Já se buscarmos o livro dos Espíritos, no comentário à questão 625, lá assevera
que para o homem, Jesus constitui o modelo da perfeição moral. Modelo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar aqui nesse orbe. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina espírita, e a doutrina espírita nos assevera que ele é o nosso guia e modelo. Porém, a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Porque sendo ele o Espírito, Jesus, foi o Espírito mais puro de quantos tem aparecido aqui na Terra. Foi o Espírito mais puro. O Espírito divino o animava. Ainda não tivemos ninguém mais puro, nenhum Espírito mais puro que Jesus, que encarnou no nosso orbe. Porque, meus amados, ele é o governador desse orbe. Ele desceu justamente para nos ensinar a lei de amor, a bondade, a caridade, a benevolência. E continua como governador do orbe a nos ajudar, a nos amparar, a nos intuirmos, para que tenhamos força de prosseguirmos sempre adiante, para a frente e para o alto. Pois ele sabe que todos nós, um dia, seremos seres lucígenos, pois somos centelhas e fagulhas divinas, criados para a perfeição. Óbvio que é uma perfeição relativa. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram-se pelos falsos princípios. Foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres, muito terrenos, ou por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. São leis distintas. As leis que regem, meus amados, a vida da alma são as leis naturais. Portanto, leis imutáveis, não se modificam, nunca, jamais. E as leis da vida do corpo são as leis materiais. Essas, sim, são mutáveis. Modifica com a época, com os povos, com o passar do tempo. A lei humana se modifica. A divina jamais se modificará. Então, vários homens deram como leis divinas o que não era senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Assente a benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que historicamente são muito escassos as referências a respeito de Jesus. Ela narra que Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, por ocasião do ano 62, mais ou menos, quando foi lapidado o discípulo Tiago, ou seja, quando foi apedrejado o discípulo Tiago, informou com expressiva síntese:
Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, porque todos nós somos irmãos de Jesus e filhos de Deus, que é o nosso Pai de amor. E prossegue a benfeitora, asseverando que esse mesmo Flávio Joséfo, posteriormente, na obra Antiguidades Judaicas, escreve: nessa época viveu Jesus, um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas. Ele conquistou muitos adeptos entre os judeus e até entre os helenos, os povos helenos, quando, por denúncia dos notáveis, Pilatos o condenou à cruz. Mesmo sabendo que ele era inocente. E para isso, apenas lavou as mãos. É como a gente diz quando alguém tem um ato de covardia. Você agiu como Pilatos, porque você lavou as mãos. Mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele nada o fez. Os que lhe tinham dado afeição não deixaram de o amar, porque ele apareceu-lhes ao terceiro dia, de novo vivo, ou seja, ressurrecto em perispírito, como os divinos profetas o havia declarado. Nos nossos dias, ainda não acabou a linhagem dos que, por causa dele, se chamam cristãos. Aduz a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, que Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas, meus amados, entre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização. Não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele e da sua mensagem, sobre qualquer aspecto, considerando o seu testamento, o Evangelho, que é o mais belo poema. O Evangelho é o mais belo poema de esperança e consolações de que se tem notícias. O legado por ele deixado para a humanidade, o legado deixado por Jesus para a humanidade, porque nada escrevera. Jesus não escreveu nada. Todos os ensinamentos que foram escritos por outras pessoas, mas não por Jesus. Ele experimentou rudes alterações através dos erros, através dos tempos. A princípio, pela dificuldade de ser traduzido corretamente, porque os ensinos eram do hebraico, havendo passado para o grego e, posteriormente, para o latim. E é sabido que, ao fazer essas traduções, acaba havendo alterações no sentido do texto, no sentido da fala. Permaneceu, no entanto, a essência dos seus ensinos, que se encontram sintetizados apenas em dois: no amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. A missão do meigo Rabi da Galileia foi a de transmitir aos homens o pensamento de Deus
e somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Seus ensinamentos, meus amados, foram deixados não somente pelas palavras, mas, sobretudo, pelos exemplos. Os exemplos dados por esse mestre dos mestres, por esse mestre do amor, por esse mestre da vida. Asseverou o mestre do amor com propriedade: se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Isto está em Marcos, capítulo 9, versículo 35. E no livro Quem é o Cristo? Os autores, que são dos autores Raul Teixeira e Francisco Paulo Vitor, assentem que para que a alma alcance os altos cimos da paz, em seu próprio cerne, não vale só que tenha conquistado as primeiras posições no mundo das aparências. Torna-se fundamental que cada ser, nas funções que estagia, faça-se um servidor. Faça-se um servidor do seu próximo, desinteressadamente. Você ajuda sem estar com interesse de receber nada em troca, mas sim pelo prazer de doar-se, de servir. O mestre dos mestres asseverou também, com irretorquível propriedade: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em Jó, capítulo 8, versículo 32. E este conhecimento da verdade a gente só andaria através da nossa evolução moral e espiritual. E os autores do livro Quem é o Cristo aduzem as leis de amor, de justiça e de caridade, simbolizam o roteiro seguro para que, devidamente vivenciadas e entendidas, permitam à criatura experimentar de fato a anelada felicidade. E o mestre do amor assentiu: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Não resistais. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 38. E a benfeitora Joana assevera que a vingança constitui-se uma patologia do ego, ou uma doença do ego insubordinado ante as ocorrências do mecanismo de crescimento. Não resistir ao mal, a fim de não vitalizar a escravidão aos instintos inferiores, aos instintos primários que dirigem as criaturas não espiritualizadas, não elevadas. Assentiu ainda o mestre da sensibilidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso está em Jó, capítulo 14, versículo 6. E Raul Teixeira, no seu livro Quem é o Cristo, aduz que o que ele veio ensinar converte-se em resposta para as incontáveis indagações da alma humana, para as incontáveis indagações que existem no imo do nosso ser. Sua mensagem, como enviado de Deus, vararia os séculos para beneficiar toda a humanidade. Ao contrário dos valores, meus amados, utilizados pelo homem, sua força extraordinária
é constituída pelo amor, pela bondade, pela humildade, pela paciência, pela tolerância, pela fé absoluta no poder supremo. Assevera a benfeitora Joana que a proposta do meigo Rabi da Galileia não é para que se fuja deste mundo, não é para fugir desse mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, não é para fugir, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta, para cada membro deste orbe, e haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. Também nos conclama o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 3, capítulo 12, item 3. Nos conclama o amor ao próximo. Pois, meus amados, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar aos inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. É a mais sublime, porque ao amar os inimigos, nós tiramos uma mágoa imensa de dentro de nós. E o maior beneficiado somos nós mesmos, que não vamos passar para as outras moradas da casa do Pai carregando essas correntes, porque quem tem ódio fica aprisionado. Quem perdoa, quem ama, liberta o ser, tá? Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Quando amamos ao próximo, a gente derrota o orgulho e o egoísmo, no momento em que amamos aos nossos inimigos. Em suma, meus amados, o homem com Jesus transforma-se no verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia e se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem para ele. Isso aqui nos lembra a retrospectiva ou a revisão que fazia Santo Agostinho dos seus atos. Ele sentava toda noite e revia todos os seus atos praticados durante o dia e via se não tinha afetado alguém, se não tinha deixado de praticar o bem. E ia procurando sanar para o seu crescimento moral e espiritual, porque a nossa elevação depende dessa premissa básica, conhecer a si mesmo. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete todas as coisas à vontade de Deus. O homem de bem tem fé no futuro. Por isso, ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe o homem de bem que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações,
e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem querer retribuição alguma, sem esperar recompensa. Esta é a premissa básica do homem de bem. Ele paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Ele encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove e nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso, o primeiro impulso do homem de bem é de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. Ele trata primeiro dos interesses dos outros, antes de tratar dos seus interesses. O egoísta, ao contrário, calcula todo o proveito e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de credo, porque vê todos os homens como irmão. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátemas aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o guia do homem de bem, pois nos assevera o Evangelho. Fora da caridade não há salvação. O homem de bem considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, o homem de bem, meus amados, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado conforme houver perdoado, porque todos nós necessitamos de perdão. Todos nós somos necessitados de perdão. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e lembra das palavras do Cristo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, o homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar, trabalha com afinco, com denodo para combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que tem hoje. Cada dia ele vai ser melhor do que o ontem. Não tenta fazer valer o seu espírito nem os seus talentos à expensa dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar a vantagem dos outros, o contrário da gente. A gente quer pegar os defeitos dos outros e trazer à tona. O homem de bem não. Traz a qualidade à tona, meus amados. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito e ele é apenas um usufrutuário desses bens que não pertencem a ele, mas sim ao nosso Deus de amor, e do qual esses bens ele deverá prestar conta, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhe dar é pôr a serviço da satisfação de suas paixões. Então, meus amados, o homem de bem, enfim, respeita seus semelhantes
todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta é a relação não tão completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduzirá às demais. Então, o homem com Jesus é o homem de bem, é o novo homem, é o homem que ressurge para a luz, é o homem que coloca a sua luz acima do alqueire, para que essa luz brilhe e traga outros corações para dentro do redil de amor. Que o Mestre amado nos abençoe hoje e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. E agora fica o encerramento com a nossa querida Maitê, que colocará a Ave Maria. Muito obrigada. Gratidão.